A história começa no reino de Yan, mais especificamente na cidade de Liuyun. E logo em seguida disso, temos um corte para um tipo de construção, e esse é o pavilhão dos 10.000 tesouros. Dentro do pavilhão, estava acontecendo um tipo de leilão, e parece que os itens sendo leiloados no pavilhão dos 10.000 tesouros daquela vez, eram técnicas de artes marciais, que dizem ter sido repassadas da terra sagrada dos 5 elementos. Esse jovem de cinza comenta que se isso for mesmo verdade, um tesouro desses de uma das 10 terras sagradas da raça humana, mesmo se for de baixo rank amarelo, ainda é poderoso bastante para derrotar os praticantes da cidade de Liuyun. Por esse motivo, o rapaz dizia que precisava colocar suas mãos nesses tesouros, não importa o que aconteça. Logo, eles percebem a presença de uma pessoa bem importante sentada ali em cima pelo visto, e de acordo com eles, era filho da rica e famosa família Lin, da cidade de Liuyun, e perguntou como que seu colega ganharia dele. Esse era o jovem do qual eles estavam falando, e ele dizia que aquele que é corajoso o suficiente para tomar algo dele, ainda não tinha nascido, e seu nome completo é Lin Yunkai, filho mais novo da família Lin. Logo, a apresentadora começou a dar abertura no leilão tão aguardado pelos espectadores, e finalmente disse que o leilão dos tesouros iria começar. O nome dessa jovem bela dama é Nalan, gerente do pavilhão. A primeira peça a ser leiloada era a técnica de rank amarelo superior, chamada técnica movedora de montanhas, repassada à frente pela terra sagrada dos 5 elementos. Os lances começariam em 300.000 moedas de ouro, e cada aumento deve ser maior do que 10.000 moedas. Os lances começaram rapidamente após a bela dama abrir oficialmente, e o valor já tinha chegado a 400.000 em poucos segundos. No entanto, o jovem Lin imediatamente deu um lance de 3 milhões de moedas de ouro. Nos pensamentos dele, ele dizia que eles eram apenas um monte de mendigos, e estavam ali somente para pechinchar. Eles estavam realmente pechinchando o preço de pouco em pouco. As pessoas ali não estavam acreditando que ele tinha aumentado o preço 10 vezes do produto logo em seu primeiro lance, e não fazia sentido algum para eles tentarem competir contra ele, já que o poder de capital de nenhum ali pelo visto era tanto. Nalan perguntou se tinha mais alguém que gostaria de aumentar o preço dos 3 milhões, dado anteriormente pelo jovem da família Lin. O que eles não esperavam era que de fato uma mão se levantaria em meio àquela multidão toda, e as pessoas começaram a ficar sem acreditar logo que viram a atitude desse jovem rapaz. Ele aumentou e muito seu aporte, e deu um valor de 30 milhões por aquela técnica, dizendo em seguida que pelo visto, ninguém mais iria aumentar o preço. Por ser 100 vezes mais do que o valor inicial, o rapaz comenta que esse valor era o bastante para comprar a cidade de Liuyun inteira praticamente. Além disso, eles comentam que isso era o mesmo que destruir o tabuleiro do jovem Lin, que estava brincando, e começaram a dar risada dele, tanto que ele acabou ficando completamente revoltado com as pessoas que estavam ali. Ele ainda se pergunta quem era aquele moleque, e como ele ousava tentar pegar algo bem debaixo do nariz desse jovem mestre. Nalan então comenta que se ninguém mais quiser aumentar o lance, aquele cavalheiro que ofereceu 30 milhões vai ganhar a oferta. Um conselheiro do jovem mestre diz a ele que ele precisa se abster de deixar suas emoções tirarem o melhor de si, e o verdadeiro motivo da visita deles ali naquele dia era outro. O jovem aparentemente já sabia disso, e não havia mais necessidade alguma do senhor continuar se pronunciando. Como ninguém mais havia se pronunciado, a bela dama bateu o martelo, vendendo assim para o jovem rapaz dos 30 milhões. O rapaz então comenta que era melhor eles se espalharem e irem embora, e um mundo onde apenas o pobre sofre tinha acabado de ser concebido. E a outra garota comenta que não tinha mais sentido algum ficar ali. No entanto, a jovem dama pediu para eles esperarem, e anunciou em seguida o último tesouro do dia, chamado de Ordem da Ascensão Celestial. O lance inicial começava em 2 milhões de moedas de ouro, e cada aumento deve ser não menos que 100.000 moedas. Claro que ao verem aquele item, aparentemente eles decidiram ficar, e a Ordem da Ascensão Celestial pelo visto era um item lendário entre os outros itens. O conselheiro do rapaz então comenta que aquilo era algo que a senhorita Xin esteve ansiando por muito tempo, e se ele quiser se aproximar da mansão do Lorde da cidade, ele precisava obter aquilo. O jovem que é nosso protagonista, pergunta o que era aquela ascensão celestial para o jovem que estava parado ali, apenas olhando. O rapaz revela que para um mortal ter a chance de entrar e cultivar na Terra Sagrada, é algo mais difícil do que ascender aos céus. Você deve ter menos de 20 anos, e ter as qualificações e nível de cultivos certos, e ainda deve passar no teste de entrada também. No entanto, essa ordem da ascensão celestial foi dada pelos anciões da Terra Sagrada, quando eles estavam viajando pelo mundo secular, e pode isentar todas as outras condições e permitir alguém entrar diretamente na Terra Sagrada da cultivação. Segundo o protagonista dessa história, que ainda não sabemos o nome, baseado no que o rapaz tinha dito, era o equivalente a ter passe livre naquele mundo. Lin tinha dito que o protagonista havia desperdiçado 30 milhões anteriormente, e ainda nem sabia o que era a Ordem da Ascensão Celestial, comentando em seguida que pelo visto, o rapaz rico deveria ser apenas um caipira que tinha feito uma fortuna da noite para o dia.
e foi na Associação Mercantil dos 10.000 Tesouros a fim de fazer um nome para si. E Lin tinha sido gentil o suficiente por deixar ele se exibir uma vez, mas essa ordem da ascensão celestial definitivamente iria pertencer a ele. Quando ele estava prestes a dar uma oferta de 5 milhões de moedas de ouro, o protagonista deu uma oferta de 100 milhões. A reação das pessoas foi a melhor parte nessa hora, já que ninguém estava esperando um lance tão alto assim. O protagonista comenta novamente que tinha dito 100 milhões, e começou a se perguntar como aquelas pessoas que tinham ido ao leilão daquele dia tinham uma audição tão ruim assim. A bela donzela não se conteve ao ouvir uma quantidade absurda como aquela, e bateu várias vezes o martelo do juízo final na mesa, vendendo assim aquele item para nosso protagonista, e ela dizia que não poderia deixar um peixe gordo como aquele escapar assim. A reação das pessoas não foi a melhor ao ver como Nalan estava agindo, e era para ela pelo menos finalizar o leilão da maneira correta e mais digna também. Depois disso, essa jovem deusa perguntou ao protagonista como ele gostaria de prosseguir com o pagamento, e comenta que no pavilhão eles não aceitavam promessas de crédito ou pagamentos parcelados. Ele responde ela dizendo que uma quantia tão grande em dinheiro não era pouca coisa, e nesse caso ele teria que incomodar o dono para que ele arranjasse uma sala privada, para que ele possa preparar o dinheiro, e ela por fim o guiou para a sala que ele queria. Lin diz ao seu conselheiro para que ele fosse em frente e descobrisse tudo o que ele pudesse a respeito do jovem protagonista, e assim ele o fez. Na sala que o protagonista estava, a deusa dizia para o jovem protagonista que ele podia levar o tempo que ele precisasse, e a equipe deles estaria esperando ali o tempo todo. Eu estou me referindo a essa bela dama como deusa, porque de fato eu ainda não vi tamanha beleza em manhas até agora. Agora que o incômodo tinha finalmente saído, ele começou a se preparar, e tirou o anel que ele tinha consigo de seu dedo. Depois disso, ele lançou o anel para o ar, e pouco tempo depois ele começou a brilhar fortemente, e ele comenta que estava na hora de estocar os produtos adequadamente. Como podemos ver atualmente, Bai Yifan, que é nosso protagonista, atualmente possuía a habilidade de viajar entre os dois mundos. Tudo tinha começado quando ele acidentalmente cortou seu dedo enquanto cozinhava em uma casa alugada, e o sangue por acaso pingou numa relíquia da família dele. Quando ele finalmente recobrou os seus sentidos, ele havia cruzado para esse continente, segurando apenas um vegetal em sua mão. Um mundo de fantasia onde o forte voa pelo céu, enquanto o fraco apenas os observava de baixo. Porém, o que era mais incrível nessa história é sobre o repolho que ele estava segurando. Isso porque imediatamente ele evoluiu para um espírito de vegetal, puro como cristal, e as pessoas imediatamente quiseram comprar aquela erva espiritual dele por milhões de moedas de ouro. Se afogando em dinheiro e sem saber o que fazer, a primeira fortuna da vida dele, ele tinha feito 8 dígitos, simplesmente vendendo um repolho. Depois de um mês indo e voltando, ele gradualmente entendeu a situação daquele continente, e aquele continente ancestral é dividido em 5 regiões principais, sendo elas, Rio Oriental, Deserto do Sul, Mar Ocidental, Planícies do Norte e Região Central. As outras regiões, como as cavernas do demônio ancestral, a tumba imortal e a caverna celestial das ruínas espirituais, existiam independentemente. O Deserto do Sul e o Mar Ocidental são as terras ocupadas pelas raças demoníacas, assim como a caverna do demônio ancestral também. O Rio Oriental, a região central e as planícies do norte são ocupadas pela raça humana. As 3 raças, sendo elas os humanos, bestiais e demônios, estiveram em constante conflito nos últimos séculos, e agora estão mantendo uma fachada de coexistência pacífica. Entre a raça humana, diferentemente das pessoas comuns, os artistas marciais são extremamente respeitados, dependendo do nível de cultivação e na capacidade de transformar a energia espiritual deles em uma forma diferente. Eles são categorizados em 2 reinos principais: o reino místico de cultivação corporal, 7º nível, e o reino místico de cultivação espiritual, 10º nível. Os 7 níveis do reino de cultivação corporal eram divididos em reino do temperamento corporal, reino da fortificação óssea, reino da força interna, reino da transfusão sanguínea, reino da limpeza da medula, reino da iluminação e reino celestial profundo. Os 10 níveis do reino de cultivação espiritual são reino da energia espiritual, reino espiritual astral, reino do mar espiritual, reino celestial, reino do retornado, reino do núcleo dourado, reino da manifestação espiritual, reino da transcendência divina e reino do vazio errante. Além disso, o mecanismo do anel ancestral também foi algo que só veio à tona através de constante reflexão. Primeiramente, é necessário que o objeto seja uma planta ou animal para que ele possa atravessar para o continente, e todas as outras coisas não são capazes de viajar através dos mundos. Tinha também um estrito limite de peso no que pode ser trazido, sendo algo em torno de 200 gramas o limite.
Do outro lado, se você levar algo do continente para a Terra, vai simplesmente virar lixo. Por sorte, o Anel Ancestral também vem com a função de troca de roupas, o que salvou o jovem protagonista e muito. Recentemente, ele estava tão focado em se exibir no pavilhão dos 10.000 tesouros enquanto se divertia, que ele esqueceu que tinha apenas alguns legumes sobrando em sua casa, e ele tinha que encontrar uma maneira de conseguir mais coisas para poder se reabastecer. Nesse momento ele acabou olhando para fora, e finalmente descobriu o que poderia fazer para conseguir acumular quantia o bastante para poder pagar por aqueles itens. Um dia depois, alguém comenta que aquela pessoa já tinha ficado um dia inteiro na sala, e se perguntava por que ele ainda não tinha saído. A deusa de antes disse que eles não precisavam se apressar, e poderiam esperar só mais um pouco. Os guardas comentam entre si que tinham visto Bai Yifan vestido como uma pessoa comum, e ele não parecia ser um homem rico. Sendo assim, ele poderia claramente se aproveitar essa oportunidade para poder fugir. O outro guarda concorda, dizendo que isso era suspeito demais, ainda mais alguém como ele aparecer do nada, e o guarda nunca ouviu falar de alguém como ele no mundo das artes marciais antes. Depois da jovem dama ouvir o que os dois guardas disseram, ela por fim decidiu entrar no quarto que Bai Yifan estava. Porém, no instante que a porta foi aberta, ela acabou esbarrando com o nosso protagonista, e ele disse que não era nem ano novo ainda, então ela não deveria dar tanta importância a isso. Se afastando dele, ela perguntou se ele por acaso já tinha preparado as moedas de ouro para poder fazer o pagamento, mas já deu para ver que além de envergonhada, ela ficou com raiva dele também, e perguntava a si mesma como que ele teve a audácia de tirar vantagem dela, e se por acaso ele falhar em pagar ela naquele dia, ele com certeza estaria em apuros. Ele comenta que moedas de ouro são um pouco problemáticas de se arranjar, e depois disso os guardas disseram que não precisavam mais ouvir baboseiras do jovem protagonista, e ele estava apenas brincando com eles. Mas no momento que os guardas disseram isso, Bai Yifan tirou uma erva sagrada de seu bolso, e ele comenta que pensava que eles estariam interessados em dar uma olhada naquilo. A deusa começa a se perguntar se aquela era uma erva cauda de dragão, e conforme as lendas, ela tem uma habilidade milagrosa de tratar lesões externas e pode prolongar a vida daqueles que não estão feridos, então é uma erva espiritual inestimável. Ele perguntou quanto isso valia, e se não fosse o bastante ele tinha outras também, mostrando assim, a erva cauda de dragão, que era uma cura milagrosa para ferimentos, a flor do espírito azul, que pode fazer qualquer mulher ficar bonita para sempre, e o galho sem raízes de 1000 anos, que é extremamente difícil de achar, e aqueles eram todos tesouros mundiais. A jovem dama comenta que ter algum daqueles tesouros já era aceitável, porém uma cesta cheia deles era de fato um tanto quanto admirável. Descobrimos que apenas aquela pequena cesta que o jovem protagonista tinha levado valia em torno de 200 milhões de ouro. Voltando um pouco no passado recente, onde ele conseguiu aquelas plantas, ele ofereceu ajuda a um senhor que estava trabalhando, que comenta que não existiam mais muitos jovens como ele hoje em dia. No mundo dele, aquelas eram, na verdade, grama, rabo de cachorro e folhas de uma árvore qualquer, que ele tinha pego em sua vizinhança. A bela dama comenta em seguida que eles podiam conversar, e perguntou o que ele achava do pavilhão 10.000 tesouros comprar todas aquelas ervas espirituais dele. Ela dizia consigo mesma que tinha viajado o mundo por tantos anos, mas aquela era a primeira vez que ela teve uma oportunidade tão incrível assim, e não podia deixar aquela galinha de ovos de ouro ir embora. Bai Yifan comenta que se lembrava que uma erva cauda de dragão vale 40 milhões de moedas de ouro, e se eles estavam querendo levar tudo, seriam eles quem iria dever dinheiro para ele. Nala então revela que eles ainda tinham tesouros em suas instalações, e disse que ele poderia levar qualquer coisa que ele gostasse, e como ela colocou dessa maneira então, ele decidiu aceitar a generosa oferta daquela donzela. Depois disso, vemos nosso protagonista saindo com várias coisas da casa de leilão, e ele dizia para a senhorita que ele pegou todas aquelas coisas, porém ela ainda devia um pouco de dinheiro para ele, e era para ela anotar. Como resposta, ela disse a ele que ele poderia voltar a qualquer momento que ele quisesse. O guarda disse que ele tinha pegado todos aqueles tesouros do primeiro andar do salão dos 10.000 tesouros, e ela disse que ele não entenderia, já que isso era chamado de investimento a longo prazo. Depois disso, ela dizia em seus pensamentos que alguém que consegue ter tantos tesouros preciosos assim, mas tratava eles como lixo. Que tipo de pessoa ele poderia ser? Um tempo já havia se passado desde que ele tinha deixado o pavilhão, e ele percebeu que um incômodo estava em sua frente. Alguns bandidos estavam querendo os tesouros dele, e pediram também para que ele passasse a técnica e a ordem da ascensão celestial para eles. E aquele velho mestre iria permitir que ele vivesse daquela vez. O protagonista acabou provocando ainda mais eles, perguntando se ele realmente pensava que poderia pegá-lo com todos aqueles insetos, e imediatamente após ouvir isso, o bandido foi para cima do jovem Bai Yifan. Porém, antes de ser atingido, ele deu o comando para o anel para que ele voltasse para a terra,
e no final ele acabou desaparecendo repentinamente, fazendo com que o bandido ficasse sem entender completamente nada do que tinha acabado de acontecer em sua frente. Ele comenta que por sorte ele ainda não tinha viajado naquele dia, e não era uma surpresa que o mundo mítico de fantasia seja bem comum que as pessoas matassem umas às outras para roubar as coisas delas, e descobrimos que o anel permitia apenas uma viagem por dia. Bai Yifan revela que pelo visto ele ainda tinha que levar muitas coisas em conta, e nem pensou em usar uma máscara quando estava chamando atenção no leilão. Sendo assim, ele acreditava que haveriam mais situações problemáticas no futuro, e era melhor ele aprender quanto antes algumas artes marciais para poder se proteger. Na verdade, não era como se ele nunca tivesse tentado cultivar antes, era só que as técnicas de artes marciais do continente ancestral são tão difíceis de compreender que não sabia nem por onde começar, e isso era completamente incompreensível. Assim que ele abriu o livro das artes marciais em si, ele percebeu que, inesperadamente, o livro acabou ficando muito fácil de ser compreendido por ele, que não tinha muitos conhecimentos sobre o assunto. Ele finalmente percebeu que se ele levasse as técnicas de artes marciais para o seu mundo, elas ficariam muito mais fáceis de serem compreendidas e assim, consequentemente, de se aprender. E ele jurou nesse momento que, definitivamente, ele iria se tornar um mestre supremo das artes marciais. Meio mês depois havia se passado, e deu para ver que o jovem protagonista estava muito melhor do que antes, e aparentemente ele estava forte o bastante para poder lidar com alguns bandidos que tentarem roubar ele. Nos últimos 15 dias, ele tinha cultivado diligentemente conforme a técnica movedora de montanhas, enquanto nutria seu corpo com os alimentos que ele tinha levado da terra, e estava progredindo em uma velocidade simplesmente incrível. Ele pensou que talvez isso estivesse acontecendo porque ele tinha vindo da terra, então seu corpo ficou muito mais forte naquele mundo ancestral, sem contar que o golpe que ele tinha acabado de desferir tinha o poder de 2 toneladas, e não só isso, os órgãos internos dele também foram fortificados. Em outros mundos, apesar do corpo dele parecer estar nos estágios iniciais do reino de temperamento corporal, seu poder podia ser comparado ao de um artista marcial do reino da força interna. Além disso, esse nível pode ser considerado como o primeiro passo no mundo das artes marciais, mas já que seu rosto foi exposto cedo demais no leilão, vão ter mais pessoas atrás dele de agora em diante, então ele precisava se esforçar ainda mais. De repente, o jovem protagonista ouviu alguém gritar por socorro, e eles estavam completamente cercados por alguns lobos selvagens. Bai Yifan estava observando tudo de cima da árvore, e um dos lobos acabou indo para cima deles, e a vítima dessa vez seria essa jovem garota, que acabou caindo ao tentar fugir do ataque. Mas imediatamente após isso, o jovem protagonista apareceu dando um belo soco no lobo que tinha atacado a garota, e esse golpe foi forte o bastante para fazer com que ele caísse por terra completamente. As pessoas acabaram percebendo a presença do jovem protagonista, e os lobos pelo visto não iriam desistir tão facilmente de sua janta, mas ele achou isso uma boa oportunidade para poder praticar suas artes marciais, e assim que os lobos foram para cima de Bai Yifan, ele usou suas artes marciais para poder acabar com vários deles de uma única vez. O ataque foi forte o bastante para arremessar os lobos para longe, e aparentemente tudo estava resolvido com esse último gol. As pessoas que foram salvas acharam a atitude do jovem protagonista simplesmente incrível, e temos uma visão diferente dessa vez, para uma espécie de cabana. Não sei se aqui é onde o jovem protagonista estava se hospedando, mas temos uma visão dele cortando uma árvore somente com suas próprias mãos, e o corte foi tão perfeito que pareceu ter sido feito de fato por uma lâmina muito afiada. Descobrimos nesse momento que essa não foi a única árvore que ele tinha derrubado, e a jovem garota comenta que ele realmente era incrível. O nome dessa jovenzinha é Muhu. Enquanto os homens puxavam as árvores em si, ela dizia que graças a toda aquela madeira, agora estava tudo certo para a construção das novas casas do vilarejo da família Mu, e ele diz que estava tudo bem e que aquilo não era nada demais. Temos uma visão do que aconteceu após ele salvar eles dos lobos, e esse senhor era filho do chefe do vilarejo da família Mu, e ele agradeceu por salvar sua filha e as pessoas do vilarejo naquele dia. Portanto, com certeza eles deviam uma para Bai Yifan. Apesar de ele ser um artista marcial habilidoso, aquela montanha ainda era muito perigosa. Ele perguntou por que o protagonista não ia com eles para seu vilarejo, e era muito mais seguro lá. Depois que ele tinha matado a alcateia naquele dia, ele foi convidado por pessoas que nunca tinha visto antes. E vemos que como ele não tinha nenhum lugar para ficar, então ele iria se hospedar por um tempo na vila deles como convidado. Como ele poderia ficar lá o tempo que ele quisesse, então ele acabou aceitando respeitosamente a oferta deles. Mas como ele também estava precisando de um lugar isolado para cultivar a técnica movedora de montanhas, então ele simplesmente aceitou. Nos últimos dias, ele conseguiu uma quebra do reino de temperamento corporal para o pico do reino da fortificação óssea. Porém, ultimamente o progresso dele tinha reduzido de ritmo, e ele pensou que tinha alcançado um gargalo em sua cultivação. O reino de força interna, como o nome sugere,
Cultive 5 órgãos internos até que fiquem fortes o suficiente para digerir até pedra. Segundo a técnica movedora de montanhas, consumir os órgãos internos de bestas de alto nível podem ajudar a romper para o reino da força interna. E ele começou a pensar que talvez ele pudesse ir para a terra e comprar carne para poder compensar isso tudo. O senhor comenta com a jovem Horu que eles estavam prontos para ir ao mercado, e ele perguntou o que o protagonista pensava de ir com eles, já que ele estava livre pelo visto. E digamos que no momento, o protagonista acabou ficando, talvez, um pouco inseguro de ir até lá. Se você quer ver a continuação dessa história, não esquece de deixar o seu like para poder apoiar o meu trabalho. É sempre uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família, e até a próxima!